você está vendo aqui pela TV Galega o Mesa de Bar, que tem a participação hoje do Werner Reimer, que, além do motociclismo, que ele era torcedor do... Como era o nome do alemãozinho aqui? Paulo Baimech. Paulo Baimech, né? Perdeu do Paulista, mas a torcida vibrou até o finalzinho, que nas curvas ele era mais rápido, o outro com a moto grande, né? E aí foi para o automobilismo. Você tinha automóvel, gostava do automóvel. O Brasil tinha o Chico Landi, né? Que era um corredor de automóvel, lembra? Não famoso. É do meu tempo. Não? Antes. É. Mas eu vou contar o que acontecia. Eu fui um privilegiado que com 19 anos o meu pai me deu de presente um Renault Dauphine. E como a legislação assim, de trânsito era mais branda e também não era seguida, eu era meio doidinho, desculpa a expressão, mas... E tinha pouco carro também, Tinha né? pouco carro. Então, principalmente, o que eu gostava de fazer, pega com o Fusca 1200, que eu ganhava. Não perdia uma. A minha alegria só terminou quando lançaram o Fusca 1300. Aí acabou minha alegria. Mas tudo bem, mas voltando a isso. Aí, a comissão de organização da Proeb, em 1965, eles, não sei quem teve a ideia de organizar uma milha de arrancada. A milha de arrancada saía na Alameda, em frente ao posto Alameda ali, né? Com cruzamento com a Rua 7, subia a Rua 7 até na frente do posto do Automóvel Clube. É uma milha, 1.600 metros. Dali eu participei. Rebaixei, sentamos em cima do Dauphine, comprimimos a mola para não, né? E eu participei. Da categoria eu fui primeiro colocado, eu fiquei contente. Só que eu percebi uma coisa. Para envolver, para ser corredor, para mexer em carro de corrida, tinha tido muito dinheiro. Aí eu desisti. Só que minha paixão continuou. Aí começou a vir Christian Heinz, depois mais tarde Emerson Fittipaldi, quer dizer, o Brasil começou a sentir o drama de automobilismo, o clima. Sim. Criaram até a Copersucar, né? E através do Darcy Peters, eu comecei a participar da diretoria do Automóvel Clube Blumenau. E o Darcy Peters também, se empolgado com esse negócio de corrida. Vamos fazer uma corrida, vamos começar uma... todas as cidades, principalmente Joaçaba, São José, já tinha lugar que faziam corrida. Vamos fazer uma corrida de 1 hora em Blumenau. Foi organizada. Uma prova praticamente não era oficial. Era para ser só para amadores, mas veio profissional junto, mas tudo bem. Foi a primeira para ver. Escondidinho. O Armin Klotz foi o segundo colocado. Um curitibano com o DKV preparado ganhou. Mas o Armin Klotz fez a parte dele, foi o segundo colocado e o mais aplaudido, porque foi daqui de Blumenau, né? De saudosa memória, né? E esse pessoal, os radialistas, todo mundo, o Tesouro Júnior, o José Gonçalves, todo mundo fazendo fogo, e vamos fazer corrida e não sei o que, papapá. Foi um sucesso, e aí São Bento fazendo, e todas as outras cidades fazendo corrida, tempo de Cinca, de DKV, né? E aí o pessoal realmente começou a se interessar. E aí vamos fazer. Fizemos a primeira corrida de 3 horas. Foi um sucesso. Foi um sucesso. O sucesso chegou ao ponto de que para o ano seguinte foi organizado o primeiro campeonato estadual de corrida de rua. Olha. Fizemos uma reunião lá em Florianópolis. Tá. Primeira corrida. Março, setembro, Blumenau é em setembro, né? Joinville, o aniversário é em março, nós vamos fazer a corrida em março. A primeira prova vai ser em Joinville. Isso realizou. Só que deu problema. Como diz o pessoal hoje em dia, deu BO. Deu um acidente muito grave. Teve, segundo consta, faleceu uma pessoa e teve uma pessoa que eu vi até a perna voando. Atropelou, eles estavam empurrando um carro e o outro chegou e deu-lhe, né? Corrida, sabe como é que é? Corrida é pé baixo, né?
Então foi assim um acidente que marcou, e foi a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina proibiu corrida de rua. Então esse campeonato morreu na casca e nunca mais foi feito, depois só com o autódromo. Aí o Automóvel Clube chegou a comprar terra para fazer um autódromo, só que foi desapropriado porque a BR ia passar no meio. Pronto, e aí acabou. Que pena, né? Mas você continua fã do automobilismo? Eu continuo. Principalmente até o acidente do Senna, né? O Senna aí depois perdeu a graça. Aí também praticamente nenhum brasileiro mais correu e... Agora como é o nosso... que veio depois, está para ganhar aí no tapetão, né? Que quando o Fittipaldi bateu o carro de propósito. Hoje em dia também eu interpreto o seguinte: as corridas antigamente era mais espírito esportivo. Hoje em dia envolve fortunas. Fortunas. Só um motor de um Fórmula 1, não sei quantos milhões. Né? Então, só a equipe que vem, né? Meu Deus do céu. Então aí não é mais... por exemplo, até daqui a pouco um cara está ganhando, daqui a pouco o outro tem uma tecnologia diferente, já fica... Sim, no computador. Então, eu não sei, para mim perdeu a graça, né? Porque uma coisa que melhorou muito foi a segurança dos carros, né? Não, isso sim. Porque antigamente o cara ia ali, se capotasse, a cabeça dele tinha um capacetinho meio sem vergonha na cabeça, né? Mas o Fangio marcou, né? O Juan Manuel Fangio. Ele aproveitou a safra, né? E até hoje ele ainda... Depois veio o Schumacher, né? Michael Schumacher. Que também... Aí teve todos aqueles acidentes, e sempre deu sorte, o carro rodopiava e tal, e continuava. Aí vai esquiar e cai, bate a cabeça e fica... Agora parece que está reaparecendo aí novamente, né? Mas... E o Senna foi triste, né? Porque o Senna foi um campeão mesmo. Animou a torcida brasileira. Bem mais do que o Piquet, do que o Fittipaldi. Fittipaldi foi o primeiro, né? E que chegaram a fazer o Copersucar, chegou a ganhar até uma corrida com o Copersucar, né? Não, segundo lugar. Segundo lugar, no Rio. Jacarepaguá. Ganhar mesmo lugar, mas já segundo lugar já foi uma honra, né? Ficaram feito no... meio... Os alemães diziam Zuckerkiste. Era mais isso. Agora... Hoje, a Mercedes agora quem está é a McLaren, está começando a voltar, né? É fase, né? Eles foi a Red Bull... Agora... eles mudam o regulamento para ver se dão um jeito de... só dá um, né? Só ganhava a Ferrari. Aí, mas um acha um jeitinho de alguma coisa, um furinho. Agora nós temos um brasileiro lá, mas o cara não ajuda muito, né? É um cara suíço, né? O suíço é bom para fazer relógio, mas para fazer automóvel não dá tanta coisa. Mas você foi presidente do Automóvel Clube? Não. Não? Eu fui secretário do Automóvel Clube e também depois do departamento esportivo, que aí foi, do Automóvel Clube, o João Prade, ele foi presidente, mas ele disse: eu não quero saber de moto de corrida. Então criamos o departamento esportivo, e aí o Darcy Peters é que foi o presidente, e ele logo me chamou: você vai me ajudar, né? O Darcy Peters que era o presidente. Agora, o Automóvel Clube tem um posto de gasolina ainda aí, né? Tem. O Automóvel Clube, na verdade, era que nem um Touring Club do Rio de Janeiro, né? Porque o associado tinha vários benefícios, né? Desconto na gasolina, na lavação de carro, no óleo, tinha assistência jurídica, tinha caminhão guincho, um F350, o Pão de Milho era o motorista, né? Então era um clube assim que... vale a pena ser sócio, né? Só que decaiu justamente com o maior problema, que foi comprar um terreno que depois foi desapropriado, e aí também acabou isso aí. No fim também não sei a respeito de gestão, talvez alguma coisa, também não fiquei sabendo, aí eu já não fazia mais parte, né? E futebol você gostava também, não? Não? Na minha infância, não, né?
Só tinha Olímpico e Palmeiras, né? Então... Bom, você era olímpico? Eu fui olímpico. Alemãozinho tinha que ser olímpico. Era tradição, né? Então... Se bem que tinha os alemãozinhos que eram Palmeiras também, né? O Fal era um. Sempre tem a ovelha negra, né? Como diz o outro. O Fal até foi craque do Palmeiras, não? O Osmênio Fal, aquele que era do Hélio Macedo. Sim. Ele foi craque, né? O Teixeirinha foi o maior sucesso, foi, né? Ele era cliente na loja do papai, né? Trabalhava na Estrada de Ferro, quer dizer, o Cabide, né? O Cabide era na Estrada de Ferro, né? Era o jogador do Palmeiras. Todos eles trabalhavam lá e aí saiu mais cedo para ir treinar, né? 5 horas estavam treinando lá no campo do Palmeiras. Mas o Teixeirinha foi um craque. Foi um cracaço, né? Pô, só não foi para a seleção brasileira porque a mulher dele não deixou ele ficar jogando no Botafogo, né? Ele foi na excursão do Botafogo e a Nilda não deixou ele ficar jogando no Rio. Teve que voltar. Aí eles botaram aquele Chico, que era o ponta esquerda do Vasco, que nem se comparava, né? Teixeirinha foi um craque mesmo, acho que até o fim da vida, né? Jogava futebol de areia lá na praia, aquela coisa toda. Quem nasce para uma coisa, difícil largar. Mas ele era de Tubarão, acho, né? O Teixeirinha. Era na Cidade do Sul, né? Blumenau. Agora, Blumenau, fomos campeões de futebol em 49. E em 64. 64. Né? E deu para a bola. Do presidente Kurt Metzger. O Kurt andava com aquela mala preta dele cheia de dinheiro, ele chegou a comprar o time de São Francisco do Sul para vir jogar aqui, né? Em vez de jogar lá, aí o Olímpico ganhou, acho que 3-0, foi campeão. E fora que trouxe jogador de fora também, tudo, né? Trouxe lá do Paraná uma opção de jogador. Brinquedos Estrela, né? Tava com a bola cheia, né? Vendia pão quente, aquilo era. Tudo fase, né? Tudo fase na vida. Mas hoje está difícil. Brusque faz time de futebol, Camboriú faz time de futebol, né? São José e nós aqui. Agora vamos ver. Agora tem estádio, né? Tem estádio. Já o Beckett que está pagando as despesas de arrumar o estádio e o Metropolitano ficando devendo porque não tem como pagar. Aí não tem como pagar o jogador também, né? Aí não paga imposto. Aí é aquela história do futebol brasileiro, né? E inflacionário, né, também, né? Hoje os jogadores de futebol jogando aí 1 milhão por mês, 2 milhões de salário, pela cultura que tem, até se perde facilmente, né? Pois é, agora você está aposentado, tranquilo, e a conversação em alemão? Você que inventou esse grupo, não? Não. Isso foi uma coincidência. Do tempo que eu trabalho ajudando lá na biblioteca pública com a identificação de pessoas dos anos 50, por aí, surgiu a oportunidade, através da Hannelore, de fazer reuniões de conversação alemã. O que acontece? Como eu já frisei, eu fui criado falando alemão. Pô, ficou 16 anos sem falar. Não, aí eu fui indo, e depois fiquei 16 anos no meu segundo casamento. Falei 16 anos sem falar alemão. Aí fiquei até impressionado que eu não esqueci. E coincidiu justamente com essas reuniões, foi começado então a fazer as reuniões na biblioteca de conversação em alemão. Não é aula. Não é escola. Só papo. Simplesmente reunir o povo, um café, servido um café e conversar em alemão. Mas, felizmente, como a minha memória guardou bem lá o passado, a minha infância, a minha juventude, então eu voltei a conversar em alemão e a oportunidade que eu tenho de falar alemão, eu converso em alemão. Por quê? Para não esquecer. Né? Então, é isso que eu recomendo. E o grupo é bom? E o grupo é grande, não? O grupo... Tem grupo, às vezes depende do tempo, varia, né? Tem vezes que vem meia dúzia, tem vezes que vem 20, tem vezes que já chegou a 30, né? Então,
E é descontraído. Uma vez por semana, como é que é? Não. Praticamente de 2 em 2 meses, né? Tá. Então agora mês que vem vai ser de novo. Não, teve em abril, então vai ter em junho. Junho vai ter de novo, lá na Biblioteca Municipal. Isso sai no noticiário. Isso é importante, né? É importante que o pessoal mantenha, né? Ainda mais eu não sou alemão, mas meus antepassados, meus avós, tudo, né? Meus pais. Meu pai, por exemplo, ele tinha assim... Claro, ele foi perseguido na Segunda Guerra Mundial, ele tinha orgulho de ser alemão, mas no fim ele acabou gostando do Brasil. O Brasil é um país legal, tudo bem, né? Então ele misturava um pouco, né? Então eu acho o seguinte, a gente também não deve esquecer da onde a gente veio, a raiz, o fundamento da família Blumenau, da família Reimer, veio lá da Alemanha, né? Então eu tive uma época que eu tinha interesse de conhecer, no fim, hoje em dia, tá tudo bem aqui. Então tá ok. E com isso tudo bem, nós vamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Queria agradecer aqui ao Werner Reimer, que contou uma opção de coisa interessantíssima aí na história do Blumenau, né? E fica no ar o convite para que vocês voltem no próximo domingo a nos assistir, que estaremos trazendo outro blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. E no programa de hoje foi o Werner Reimer. Posso dar uma palavra? Pois não. Agradecer a oportunidade de levar ao conhecimento de muitas pessoas que talvez, coisas que a gente talvez nem sabia, né? Detalhes, mas ainda mais como blumenauense, eu sinto orgulho de ser blumenauense e gosto de falar do passado. A todos eu também agradeço a atenção também do meu colega. A gente já se conhece há muitos anos. Blumenau era pequeno, todo mundo se conhecia. Eu agradeço essa oportunidade. Obrigado. Deus abençoe a todos, né? Um abraço. Um abraço, saúde.